que sentiu Deus nesse louvor aqui? Deixa eu ver aqui. Há um ambiente de Deus neste lugar. E quando Deus se manifesta, Ele quer falar, Ele quer ministrar, Ele quer entregar alguma coisa para nós. Quem pode dizer amém aí? Quem que está pronto? Depois é impossível não estar pronto. Depois desse louvor, quem não estava quebrantado ficou. É ou não é? Quem estava um pouquinho orgulhoso já foi quebrado. Porque Deus prepara a terra, Deus prepara os corações. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi designado em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu propósito, que a tua palavra, que a tua santa palavra encontre espaço no meu coração e me mova debaixo da tua forte e poderosa destra, para que as minhas veredas sejam as tuas veredas, os meus caminhos sejam os teus caminhos, as minhas obras sejam as tuas obras, e o teu nome, através de mim e da tua igreja, venha a ser glorificado em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção, que bom estar aqui com vocês. Quero trazer aqui uma ministração. Eu venho servir a Deus e servir a vocês, servir a igreja. A minha expectativa é que você saia abençoado com o que eu possa trazer aqui nessa noite para vocês. Que você não saia daqui como você entrou. Essa é a minha oração. Que se você entrou animado, que você saia explosivo. Se você entrou explosivo, que você saia saindo fogo pelos seus olhos. Que você não saia como você entrou, que saia melhor. Fala, teu irmão, está preparado para sair melhor? Porque esse é o poder de Deus. Ninguém fica igual, meu irmão. Quando nós recebemos o toque do Senhor, é impossível ficar igual. Eu estive na semana passada ministrando no Aviva Porto uma palavra que ministrei também hoje pela manhã, e eu iria ministrar uma outra palavra hoje à noite, mas algumas pessoas meio que vieram me perguntar se eu iria ministrar a mesma palavra, como se quisesse que eu ministrasse a mesma palavra. Eu falei, por quê? Você não quer ouvir de novo? Não, é porque eu acho que você deveria ministrar essa palavra à noite. Então, só que eu tenho um péssimo defeito, eu não consigo pregar a palavra repetida, é um problema que eu tenho. Então eu vou tentar ministrar, não é? E dar a parte 2, porque eu nunca falo tudo que eu quero falar na pregação. Então eu vou dar a segunda parte da palavra hoje. Eu quero, antes de falar para você o tema, antes de começar essa palavra, eu quero te contar uma história que eu vivi agora há pouco tempo, né? Nós há 2 semanas atrás, nós fomos à Hungria, na formatura da Bia, né? O primeiro ano do Palavra da Vida que ela concluiu. E foi muito bacana, porque foi uma escolha que ela fez, nós incentivamos. O projeto era ela ficar apenas 1 ano, né? E ela decidiu ficar o segundo ano lá. E eu falei, uau, Deus está fazendo alguma coisa diferente aqui, porque ela decidiu fazer isso. Nós fomos lá prestigiar e receber e nos orgulharmos, né, com essa conquista da nossa filha, que está intensa, aprendendo a Bíblia, aprendendo, recebendo a autoridade da palavra de Deus, né? Então foi muito gostoso. E claro, não é fácil para um jovem estudar, porque se os adultos têm conflitos teológicos, quanto mais o jovem que começa a estudar. Então é natural que venham até mim perguntando, pai, mas por que isso é assim? Pai, por que o outro pega desse jeito? Pai, por que tal igreja tem esse costume? E nós vamos ali conversar. E eu sempre tive um hábito, como professor, como educador da palavra de Deus, de nunca entregar respostas prontas. Eu sempre gostei de fazer perguntas, porque eu entendo que é mais poderoso eu ensinar você pensar para responder do que te entregar as respostas feitas. Porque se eu te der só respostas feitas, uma hora vai acabar o seu estoque de respostas, sim ou não? Vai acabar o estoque de respostas. Se você não aprender a pensar, a tirar conclusões próprias, a somar o que o pastor sabe com a sua característica, com o seu conhecimento, com as suas habilidades, com o seu temperamento, você nunca vai conseguir passar para o próximo nível. E assim comecei ali a falar com ela.
A gente foi lanchar, estava bem cansado da Viviane, foi para o hotel. A gente foi lanchar e fomos conversar. E na conversa, ela me contou um testemunho. Esse testemunho me impactou muito. E juntos nós começamos a desenvolver essa ministração. Mais ela do que eu. Só fui dando corda, só fui dando inputs e ela foi montando, e foi nascendo uma pregação. Como é que isso começou? Falando sobre testemunhos. E ela falava para mim uma experiência que ela viveu terminando aqui o ano escolar em Portugal. Ela fala de uma menina que, após 3 anos que ela convivia com essa menina, ela a procura e conta para ela um testemunho. Essa menina, ela tinha os pais evangélicos, pais cristãos. Só que a vida desses pais estava afastando essa menina de Deus e da igreja. O testemunho que ela via em casa dos pais era muito negativo. Ela estava nutrindo raiva da igreja, raiva dos pais e raiva de Deus. E a Vitória nem sabia, nem sonhava disso. Como que ela descobriu? 3 anos depois, fala assim comigo, 3 anos. Fala para o teu irmão, alguém pode estar precisando dos seus próximos 3 anos. Fixa isso. Nós vamos percorrer sobre isso na palavra com alguns exemplos. Alguém ao seu lado pode estar precisando dos teus próximos 3 anos da sua vida. Quem pode dizer amém? Só que você não sabe disso. Ela falou assim, eu estou há 3 anos te observando. E a sua vida, a sua conduta, a forma como você lidou com as pressões aqui na escola, a forma como você viveu, como você não se anulou, se alegrou e não se isolou, você estava lá com todo mundo, me impactou. E hoje eu tenho uma relação melhor com Deus e com a igreja. Eu hoje me sinto convertida porque eu observei você em 3 anos. Quem pode me ajudar a dar uma aplauso ao Senhor e glorificar a Deus? Como pai, fiquei maravilhado, fiquei feliz, mas como pastor, eu falei, tem um segredo aqui. Por que esses 3 anos? Eu falei, Bia, tem revelação aqui, vamos buscar na Bíblia. Eu lembro de várias situações na Bíblia que falam de 3 anos. E começou eu e ela, estudar, e fomos buscando, fomos trazendo da Bíblia as passagens que fundamentavam que existe um tempo para cada um se entregar ao Senhor. Há um tempo debaixo do céu para que Deus possa agir. E muitas vezes não é o tempo de quanto você vai pregar ou quanto você vai ouvir, é o quanto você vai ver, é o quanto você vai testemunhar, é o quanto você vai visualizar. Óbvio que o primeiro exemplo que eu me lembrei foi o de Jesus. Quanto tempo Jesus andou com os apóstolos? Uau, começou aí a primeira coincidência. Eu falei, mas que número é esse? Eu fiz umas contas matemáticas. Peraí, não é preciso 3 anos para ler a Bíblia. Ainda mais que naquela época não tinha a Bíblia toda, tinha só a metade, que era só a Torá. Eles que iam escrever os evangelhos e depois viriam as cartas. Então era muito mais fácil a tarefa de casa. Nós temos que ler as cartas, os evangelhos e o Velho Testamento. Eles só tinham como base Jesus andando com eles e a Torá, que nós chamamos de Velho Testamento. Eu pensei, mas espera aí, se fosse só aprender a letra, não era preciso só 3 anos. Por que Deus investiu 3 anos andando com homens comuns? Homens como eu e você. Você vê na Bíblia, Pedro xingando, o povo reclamando, perdendo a fé, desistindo, voltando a pescar, Tomé duvidando, homens de carne e osso. Por que isso? Porque não basta só saber a letra, vir nos cultos todos os dias. Eu preciso visualizar o meu líder agir, saber como é que ele age quando ele está feliz, quando ele está sendo confrontado, quando ele está triste, sendo ameaçado, quando ele é envergonhado. Eles passaram a andar só para testemunhar os passos de Jesus. Discipulado é tempo de testemunho pessoal. Fala bem assim, discipulado é tempo de testemunho pessoal no dia a dia. Eu falei, já comecei a mudar, não consigo pregar igual, já está começando a ir para o outro lado.
Isso é discipulado, é o tempo que eu gasto. Gente, o tempo é uma ferramenta que Deus criou. Então, há um intervalo. Eu vou te provar isso na Bíblia hoje. E há um tempo mínimo para que alguma coisa aconteça. Por isso que eu te digo, existem pessoas que você não sabe que elas existem, mas que está olhando para você. E os próximos 3 anos da sua vida, como testemunha, pode impactar a vida dessa pessoa. Se ela vai ou não amar a Deus, se ela vai ou não se afastar ou se aproximar de Deus. Então, é preciso posicionamento. Fala com o teu irmão, está pronto para posicionar? Deus te pede posicionamento. Aí lembramos de um outro versículo, que foi Hebreus 12. Olha lá comigo, Hebreus 12. Que é o autor de Hebreus, e eles não sabem dizer quem foi. Eu acredito ter sido o apóstolo Paulo. Alguns falam que foi Apolo, outros falam que foi Barnabé. E ele fala o seguinte, ele começa a ir para ele está finalizando a carta, porque Hebreus tem só 13 capítulos. Então ele está indo para o modo conclusão da carta, certo? 12, 13. Para chegar até aqui, ele vem trazendo várias revelações, do 1 até o 11. O 11 é um capítulo emblemático. Quem sabe qual é o 11? Fala assim, é o capítulo dos heróis da fé. É um capítulo poderoso, onde ele lista uma enorme nuvem de testemunhas. Ele vai falando de Abel, de Moisés, de vários heróis, Enoque, Noé, e vai falando. Ele fica muitas pessoas para trás, mas ele vai enchendo o currículo, ele vai preparando, ele vai elevando a fé de quem ouve, para ficar preparado para ouvir o capítulo 12. Óbvio que quando ele escreveu não tinha capítulo e versículo, mas a intenção, a evolução da escrita, ela vai numa crescente, preparando a pessoa, fazendo a pessoa visualizar algo grandioso, para entrar num assunto muito sério, que ele entra no capítulo 12, que é, portanto, nós também, incluindo aonde? Nós também, junto desses heróis que eu falei, esses homens de Deus, esses milagres e prodígios que aconteceram, nós também, pois, estamos rodeados de tão grande nuvem, de quê? De testemunhas, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor e glorificar a Deus pela sua palavra? Ele entra aqui no 12 com a tônica comportamental. Ele passa a ensinar como nos comportarmos diante do pecado, das tentações, dos obstáculos da vida. Ele vai entrar com uma tônica que vai até o 13 finalizar. Estou tentando resumir ao máximo o sentido para você entender. Então ele vai falar, como que eu faço isso? Fitando os olhos, verso 2, fitando os olhos no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, que suportou tamanha ignomínia. Ele vai falando, ele vai dando para você substância, para você entender o poder de ter testemunhas, e o poder de ser uma testemunha. Então, olha para cá, faça comigo, a tônica da Bíblia e do Evangelho é o quanto ele pode influenciar no meu comportamento. As pessoas confundem poder de erudição com poder de vivência. As pessoas misturam as duas coisas. Elas acham que ser crente é ser erudito, ou ser eloquente, ou em saber a Bíblia de cor. Nós sabemos, muitas vezes, nós vemos na própria Bíblia, várias pessoas que tinham a Bíblia na ponta da língua, mas não tinham o poder de viver isso na prática. Por isso a cruz é necessária. Por isso que há um convite na Bíblia para que possamos ser crucificados com quem? Com Cristo. Agora vivo não mais, mas Cristo vive em mim. Porque há um convite de anular o meu eu, para que o Evangelho se note no meu comportamento. Isso só é possível como? Crucificado. Essa é a tônica do Evangelho.
Essa canção que nós cantamos há pouco, antes dos dízimos, ela é uma canção de convite para a renúncia, para um quebrantamento total, não é? Um clamor. Eu estava ali e falei, Deus, eu preciso ter um coração, não nem digo igual ao teu, mas parecido ao máximo com o teu, porque eu estou muito longe, que a tua graça me alcance. Aliás, até vou longe, eu me desnudo, eu até pareço que estou cada dia pior, de verdade, porque a gente vai vivendo várias situações que vai tornando difícil a caminhada. Aí vem uma canção, vem o convite, vem a lembrança. Não, está difícil, sabe por quê, Isaac? Porque você está querendo ficar longe da cruz. O convite aqui é de ficar na cruz. Já estou crucificado em Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendi uma coisa, que a igreja precisa de nuvens de testemunhas para nos balizar. Ele fala aqui ele fala assim, olha para essas testemunhas, olha para estes homens, olhe para esses milagres e se inspire. Encontre balizas para onde não caminhar e para onde caminhar. Tenha uma referência para onde você deve andar e como você deve andar, como se deve se comportar, porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas que podemos nos apoiar. Por consequência, repara, eu estou falando das pessoas que estão olhando para essa nuvem que Paulo apresenta, mas para que nós olhamos hoje? Para as pessoas que ouviram e se apoiaram na nuvem que Paulo apresentou, ou seja, aquelas pessoas que careciam desses testemunhos, hoje elas são nuvens para nós. Temos Pedro, temos Paulo, temos João, temos Estevão, temos os mártires da igreja, temos os primeiros que abriram a igreja, temos Lídia, temos os presbíteros da igreja, que nos dão um padrão. Eles se tornaram nuvem para nós. E eu entendi, a minha missão e a sua missão é ser nuvem para alguém também nos dias de hoje. Por isso eu te afirmo, nos seus próximos 3 anos, alguém precisa do seu testemunho. Alguém precisa que você seja nuvem, seja cobertura, seja refrigério. Esse ano é o ano do quê? É o ano do refrigério. Refrigério é quando é que tem refrigério? Quando eu tenho testemunho, quando eu tenho pessoas que me apoiam, que me cobrem, que me honram, que me ensinam, que me protegem em oração. A igreja tem que ser lugar de refrigério. Aí o tema surgiu, que é nuvem ou tempestade. Porque aí eu passei a identificar que há 2 tipos de crentes, ou de pessoas no seio da igreja. São as pessoas que se posicionaram, que escolheram estar na cruz, crucificados com Jesus, e decidiram, não importa as suas paixões, eu vou ser nuvem, eu vou ser bênção. Eu declaro que você será sempre nuvem, refrigério, boca de profeta, vida com Deus vai ser o seu sinônimo, alguém que vive com o Senhor. Você será assim, e Deus vai te usar com poder e com graça em nome de Jesus. Eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus. O altar é para nos posicionarmos. Eu não aceito ser nada menos do que nuvem, do que bênção. Faz assim, nuvem. Nuvem é bonitinho, é fofinho. Quando Paulo fala a palavra nuvem aqui no grego, ele fala a palavra nefos. E essa palavra ela é específica, porque é uma palavra que não fala de uma nuvenzinha isolada, é de um aglomerado de nuvens juntas. É a mesma palavra que se aplicava para multidões em estádios, por exemplo. Ele usa de propósito, dizendo o seguinte: não basta uma pessoa só, eu preciso de várias pessoas com o mesmo posicionamento para que a obra de Deus venha acontecer. Eu e você juntos com o mesmo compromisso, posicionamento, para que Deus possa nos usar com grande obra e com poder, em nome de Jesus. Amém? Então isso é poderoso, poderoso demais. E eu fui buscar
alguns paralelos, né? E fui ver que há uma expectativa no céu para como nós nos comportamos e produzimos diante do tempo que Ele nos entrega. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Lucas, capítulo 13, versículo 7. Abra lá comigo, Lucas 13, versículo 7. Vamos ler. Pelo que disse ao viticultor, mais uma vez, o quê? Há 3 anos, olha que coincidência, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Então você vê que isso aqui é uma parábola que mostra a expectativa do céu em relação à frutificação do crente. Quem pode dizer amém? O céu, de ano em ano, vai te olhar. O que ele produziu esse ano? O que ele viveu esse ano? Como é que ele se entregou esse ano? Quais foram os frutos que ele floresceu esse ano? Porque há alguém do seu lado que está precisando de visualizar os teus frutos desse ano. Alguém está te olhando e Deus está usando a tua vida para tocar a vida de alguém. Quem pode dizer amém? Então, como é que vai ser os teus próximos 3 anos? Alguém ao teu lado está te observando e precisa dos próximos 3 anos. Eu achei muito bacana isso, porque isso nos fala, nos configura da maneira correta, que é uma visão a longo prazo. Cristianismo é visão a longo prazo. Não é sprint, é uma maratona. Não adianta você querer resolver o seu ministério em 3 meses. Você resolve em uma vida. Cada um tem um tempo, cada um tem um ciclo, cada um tem um timing, cada um tem uma maneira que Deus age. Deus tem pressa para alguns, mas faz esperar outros. Eu não sei porquê. Você pode perguntar para ele se você quiser. Ele nunca me respondeu tudo. Pode ser que ele te responda, aí você me fala. Mas nós nunca vamos ter todas as respostas. Senão seríamos altivos, orgulhosos. Nós não íamos confiar na soberania do Deus vivo. Quem pode dizer amém? Quando falta a resposta, entra a confiança, meu irmão. Nós temos que ter temor até nisso, em como perguntar, como pedir respostas a Deus. Porque se a gente exagerar, a gente perde o controle e perde a fé. Quando Deus não conceder resposta, entra a entrega. Quando Ele não concede resposta, entra a consciência de que Ele está no alto e sublime trono, no comando de todas as coisas, e nada falha debaixo das tuas mãos. Quem pode aplaudir e me ajudar a exaltar o nome do Senhor? Então aqui em Lucas, nós vemos que há uma expectativa, e há um prazo mínimo. Ele fala, já estou aqui há 3 anos, estou 3 anos vindo enxergar o Arena Jovem, enxergar os cultos, enxergar as pessoas, enxergar os líderes. Estou há 3 anos. Ele está ocupando o lugar de alguém produtivo. Aí Jesus fala, vem o ano que vem, espera um pouco mais, eu vou adubar, eu vou enxertar, eu vou pregar, eu vou sacudir, eu vou peitar, eu vou fazer alguma coisa, vou plantar a bananeira, mas me dá mais um tempo para poder trazer algum fruto dessa planta, dessa pessoa. Então, o céu está gemendo, o céu está com expectativa, o céu te vê grande, o céu te vê frutífero, o céu te vê em potencial do que você pode realizar. Quem pode dar amém? Você pode realizar grandes coisas. Eu creio no seu potencial, eu creio nas grandezas de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, eu creio nas grandezas de Deus através da sua vida. Fala, você é grande, você tem um propósito, Deus te chamou. Se posicione, fala assim, se posicione e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor, glória a Deus. E aí eu comecei a fluir, né? Falei, uau, há um padrão aqui, há um tempo. Aí eu lembrei de Jeosafá. Ele começou a reinar, ele começou a escavar, aí ele encontrou a Bíblia, a palavra que estava esquecida, e começou a ler, e fala o texto,
que no terceiro ano, ou seja, 3 anos, 3 anos de leitura, vivência, meditação, aquilo mexendo dentro dele, mexendo, crescendo. A palavra de Deus, quando ela entra, ela é uma sementinha. Porque a fé fala sobre que é uma semente no tamanho do grão de mostarda, não é? Pequena, mas quando ela encontra espaço, ela cresce, ela cresce, ela cresce. Chega um ponto que a sua boca não consegue ficar fechada. Você abre a sua boca, você fala do amor, da sua paixão, das suas histórias, das suas vitórias, dos seus testemunhos. Você começa a falar porque ela vai crescendo, ela vai crescendo. Pastor, mas eu nunca vivi isso. É porque você não dedicou tempo para que ela crescesse, para que aumentasse o quanto de Bíblia há dentro de você. Quanto de Bíblia tem dentro de você? Eu falo muito sobre isso. Quanto de Bíblia tem dentro de você? Qual é a tua sede pela palavra? Qual é a tua dedicação para que ela venha ser grande dentro de você? Aquilo foi crescendo nele, foi crescendo. Aí ele lançou um decreto. Olha só, abre lá comigo. Deixa eu achar aqui. Segundo Crônicas 17, 7. Põe aí, por favor. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Cresceu. Não pode ficar assim. O povo tem que saber o que eu sei. O povo tem que sentir o que eu sinto. O povo tem que experimentar o que eu estou experimentando. Eles têm que saber que há um Deus, que há uma palavra, que há promessas, que há um propósito, que há uma direção para a nossa nação. Tem que saber. E ele lançou um decreto, e fala a Bíblia que houve um grande mover na nação de Israel, porque a palavra de Deus que estava esquecida passou a ser anunciada. Quem pode dar um aleluia aí? Cara, nós temos que fazer isso crescer dentro de nós, porque há alguém ao seu lado que depende da palavra de Deus que está crescendo dentro de você. Deixa ela crescer ao ponto dela ser maior que os seus medos, maior do que as suas convicções, maior do que os seus limites. Aí tem um crente que é nuvem, e tem um que é o que fala assim, ó, faz assim comigo assim, faz assim, nuvem, faz todo mundo assim, ó. E faz assim, tempestade assim, ó. E encosta no seu irmão, que para incomodar, faz assim, ó, faz todo mundo junto, faz assim, ó, tempestade assim, ó. E encosta. Esse é o crente tempestade. Ele é enjoado, ele é tormento, ele é raio, ele passa ao limite do outro, ele vai aonde não tem que ir, é vento, é nuvem, é incômodo, não há prazer nesse tipo de crente. E muitas vezes o problema hoje da igreja é lidar com as tempestades, com as pessoas que não sabem respeitar os seus limites. Porque igual tem nuvem que é refrigério, tem aqueles que decidiram não ser refrigério. Eles não se importam, não se constrangem em gerar desconforto. Já viu isso? Tem gente que não se constrange em gerar desconforto. Não importa o ambiente, ele não tem leitura de ambiente. O que pensa, fala. O que pensa, faz. E são pessoas que estão mais para tempestade na igreja do que para a nuvem que refrigera. Fala comigo assim, posicionamento. Fala para o teu irmão aí, se não puder ajudar, pelo menos, por favor, não atrapalha. Você pode aplaudir o Senhor? Em nome de Jesus. Porque tem 1000 crentes que é nuvem, mas tem um que é tempestade e fala, eu não vou para a igreja porque tem aquele cara que está lá na igreja. Sempre tem aquele que fecha a porta dos visitantes chegar aqui na igreja. Então, se pelo menos, se você não quer ser nuvem, se posicionar, pelo menos, por favor, não atrapalhe. Mas lembra, tem alguém ao seu lado
que precisa dos teus próximos 3 anos. E tem o céu te visitando, ano a ano, para saber como é que foi o ano dele esse ano. Onde ele produziu, como que ele frutificou, como é que ele aplicou os dons que eu entreguei para ele. Como é que ele está? Queridos, estou lendo a Bíblia para vocês, não é opinião minha não. O céu tem expectativa e a terra precisa do seu testemunho. Qual que é a decisão nossa hoje? E lembra-se, Nefos, várias nuvens juntas. Não basta uma pessoa só. Uma andorinha só não faz verão, é ou não é? É preciso todo mundo com a mesma posição, com o mesmo compromisso, com a mesma visão e com a mesma paixão, em nome de Jesus. É preciso isso. Pode aplaudir o Senhor, exalta o Senhor. Deus está aqui. O apóstolo Paulo passou um mau bocado, porque ele teve uma experiência com Jesus. Lembra da história? Ele estava indo perseguir a igreja, ele vê Jesus, ele tem um contato com Jesus muito forte, mas Jesus não entrega tudo para Paulo. Ele fala: olha, você vai ficar cego, ele fica sem enxergar, procura um fulano de tal lá, que era quem? Ananias, que é meu servo, e ele vai te ensinar, ele vai te dar os seus próximos passos. Então, como é que Paulo ia ser apóstolo? Como que Paulo ia conseguir vivenciar isso? Ele teve um testemunho fantástico que o levou à conversão. Olha para cá, isso é muito sério, porque às vezes nós paramos aqui na primeira fase que Paulo viveu, que é a fase onde eu sou tocado, aonde o altar me encontra, onde a palavra mexe comigo, aonde os meus olhos são abertos. A fase que eu vou no resumo de vida, é muito intensa, é muito gostoso. A fase que eu conheço o meu líder, o meu futuro discipulador, que é muito show. Mas isso não era o suficiente para tornar Paulo apóstolo. Olha que interessante isso. Era o suficiente para que Paulo fosse salvo, para que ele fosse convertido, para que ele soubesse que Deus tinha nele um propósito, uma missão. Como é que Paulo se torna apóstolo? Vai lá comigo, Gálatas 1, vai lá, abre aí, Gálatas 1, vamos ler o 17 e o 18, quero que você leia isso, segura, não olha para lá, olha para cá, antes dele fazer isso, aí ele tenta ser líder, ele vai para Barnabé e vai até os apóstolos, a igreja o rejeita, a igreja não aceita, tinha medo dele. Mas esse cara não é que ele estava perseguindo a gente, não é o que matou Estevão, não é que fez a gente fugir de Jerusalém. Aí a igreja ficou com medo dele, ninguém aceitava ele como irmão, e ele teve que se refugiar, ele foi embora. Fala os estudos que ele ficou mais ou menos uns 15 anos out, 15 anos fora de cena. Imagina você 15 anos sem poder estar na igreja, sem poder pregar, sem poder fazer nada, com a paixão dentro de você. Muitos de nós não duraria um ano, sim ou não? Não ficaria um ano. E a igreja rejeitando, virando as costas, não dando para ele espaço para trabalhar. Ele vai embora. Aí você vai lá em Gálatas 1, 17 e 18. Você vê como é que Paulo se reconstrói. Como é que Paulo nasce? Como é que de Saulo Paulo surge? Fala: nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que seria Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Então aqui você vê que ele teve 3 anos, onde ele fala, ele testemunha que 3 anos no deserto ele esteve com Jesus e recebeu revelações do próprio Cristo. 3 anos testemunhando, 3 anos sendo construído, o homem interior sendo transformado pela palavra de Deus. A palavra não pode ficar só no consciente, ela tem que ir para o coração. Quem pode dizer amém? Ela tem que ganhar espaço do homem interior. Ela tem que interferir na minha identidade. Qual que é o nosso problema hoje, pastor Eisen?
é querer vir para a igreja mantendo a identidade que eu tinha ontem. A palavra de Deus, ela muda a sua identidade. Ela muda a sua característica. Ela muda a sua natureza. Romanos 12, 2 testifica isso. Que é sermos transformados pela renovação do quê? Do nosso entendimento, da nossa mente. A palavra transformados, eu falo muito isso, me perdoe se você está ouvindo repetido. No grego quer dizer metamorfose. Então, metamorfose, em português, não é igual transformado, sim ou não? São palavras diferentes. Então, o correto é ser-vos-ei metamorfoseados, vamos dizer assim, que é mudar de espécie, mudar de natureza, mudar de característica. Essa é a intenção da palavra transformados em Romanos 12, 2. É uma proposta para mudar a essência, para mudar o homem interior. Enquanto Paulo não viveu isso, ele não pôde voltar a ser relançado como um apóstolo para os gentios. E ele teve ali 3 anos. Aí nós estamos aqui preocupados com 3 dias no Redondo de Vida. Fala assim para mim, seu irmão, é preciso um pouco mais de investimento. Fala assim, de tempo. Invista o tempo. Invista a ferramenta que Deus entregou para nós. Amém? Então aí você vê que Paulo começa a fazer isso. E ele passa a entender o poder de gerar. Faça comigo, existe poder. Autoridade. Quando eu gero. Quando eu espero. Quando eu me consagro. Quando eu dedico tempo. Cristianismo é você gerar as coisas. Aí você vai lá para Atos, capítulo 20, versículo 31. Paulo gerando uma igreja. Paulo gerando com dores de parto. Ele usa essa expressão algumas vezes. Eu estou gerando como se fosse uma mãe com dores de parto, com intensidade. Ele fala sobre como ele gemeu e orou. Pode pôr aí, Atos 20, 31. Aqui é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele está indo para Éfeso. E fala o seguinte: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Ele vai fazer com Éfeso o que ele recebeu de Cristo. Ele vai dedicar aos presbíteros de Éfeso o que ele recebeu do próprio Senhor. Tempo, espera e mostrando conduta. Aí você vai lá para Atos 20, 19. Olha aqui a autoridade. Ele repete o que Cristo fez com os apóstolos. Fala o seguinte: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Perdão, é o 18. É o 18. Vamos falar os dois de novo. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ou seja, vocês sabem como eu me comportei. A versão que eu tenho aqui fala assim, ó: vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ou seja, ele não está invocando aqui o que ele ensinou, ou o conteúdo que ele entregou. E ele era uma pessoa que sabia muito. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores sacerdotes e eruditos daquela época. Ele não está cobrando, não esqueça tudo que eu te ensinei. Não, ele fala: lembrai-vos de como eu me comportei estes 3 anos que eu estou com vocês. Olha para como eu andei, como eu reagi. Ele está agora, nesse instante, no porto de Mileto, se despedindo, dizendo: eu tenho que ir,
cadeias e tribulações me esperam daqui para frente. Mas eu tenho que ir, porque Deus me manda para lá. Mas ficai vocês e lembrai-vos de como eu me comportei no meio de vós. Ele acabou de sair de 2 semanas, 3 semanas atrás, de encarar um estádio com 30 mil pessoas querendo expulsá-lo de Éfeso, porque ele travou a economia. As pessoas não queriam mais comprar santos de Diana dos Efésios. Ele começou a quebrar os camelôs. A pregação entrou tão forte em Éfeso que começou a afetar o comércio local, ao ponto de 30 mil pessoas se reunirem e querer o linchamento dele. E ele é expulso da cidade pelos seus próprios irmãos, para que nada pior acontecesse. E ele se despede. E a igreja fica e a igreja prospera. Quem pode dizer amém? Porque eles tinham uma referência. Faça comigo, nuvem. Eu preciso de nuvens ao meu lado. E eu preciso de ser nuvem para alguém nos meus próximos 3 anos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para frente. São 25 anos de ministério. E as pessoas que nós conhecemos, claro, nem todas gostam de nós, mas as que permanecem perto da gente, não permanecem porque a gente ensina, ou porque a gente sabe. É porque elas se inspiram no testemunho, na resiliência e nas vitórias. Por vezes, a sua maior batalha não é nem vencer uma outra guerra, é permanecer de pé. Talvez tenha alguns aqui que estavam prestes a desistir. Força no limite. Quem que já passou alguma situação que a força ficou no limite, com o braço no ar? Não dá mais, não tenho força para mais nenhum passo. Aí você vai orar, Deus, pelo menos me mantém em pé, porque tem pessoas me olhando. Isso é poderoso. Tem pessoas me olhando. Eu tenho filhos me olhando, eu tenho uma esposa me olhando, eu tenho discípulos me olhando, eu tenho vizinhos me olhando, eu tenho pessoas que eu trabalho junto comigo me olhando. Deus me mantém, nem fala em avançar, me mantém de pé. É preciso receber testemunhos, mas é preciso também ser testemunhos. Quando algumas pessoas sabem, quando a Bia estava prestes a nascer, foi um grande susto. E chegamos a pensar que ela estava morta na barriga da Viviane. Ela me liga, desesperada, já tinha 3 dias que ela não mexia, a barriga da Viviane não crescia, ela é magrinha, e a barriga cresceu um pouquinho e parou. Falei, porque ela é magrinha. Mas do 6º para o 7º não cresceu nada a barriga da Viviane. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Mas, Viviane, e como é que está isso aí? Eu vou no médico, vai ter o pré-natal, mais uma vez agora. E marcou, e calhou que ia ser perto, e ela foi. Chega lá no médico, a doutora põe o escutador, põe de cá, tudo mais, e nenhum movimento, não mexia. Ela vai olhar o tamanho, tira os raios-x lá, ela não tinha crescido nada do 6º para o 7º, peso nada do 6º para o 7º, tudo parado. E ela desconfia, a mulher não fala, ela assusta. Olha, você vai ter que ir agora para as urgências lá para o Francisco Xavier, de imediato. Ela me liga chorando, eu acho que a Bia morreu. Nossa, você ouviu isso no telefone? Acho que a Bia morreu. Eu falei, que isso, Viviane? Como assim Bia morreu? Porque ela não mexe há 3 dias. Entraram aqui em desespero, estou indo para as urgências, agora me encontra lá. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha acabado de pintar. Eu pus metade do quarto azul para o Gabriel e metade do quarto todo cor-de-rosa. Eu pintei. Falei, meu Deus, não, isso não vai acontecer, isso não está acontecendo comigo, não é possível. Eu comecei a orar. Falei, não é possível isso. E eu corri lá, para resumir a história. Eu comecei a pedir sinais para o Senhor, pedir ajuda. Ele me mostrou algumas pessoas claramente na minha mente, para poder orar. Uma pessoa no Brasil, os bispos aqui, 3 pessoas específicas. Levanta essas pessoas como intercessores. Eu liguei na hora,
3. Ele levantou, 3 pessoas, tá orando. Não sei porquê, uma nem estava indo na igreja direito, mas eu conhecia a vida com Deus que ela tinha. E eu acionei, tal. Eu falei, Deus, eu preciso de um sinal. Eu peguei, fui no banheiro lá, onde fica a triagem, meu banheiro todo sujo. Eu falei, eu dobrei meus joelhos, eu falei, Deus, eu confio no Senhor. Eu só preciso que você me mostre uma coisa. Como que eu vou ter que agir daqui para frente? Se eu vou levantar daqui hoje, desse joelho, para poder ser forte, para consolar a minha esposa no luto e continuar te glorificando, ou se eu vou levantar para batalhar para que a minha filha viva. Eu preciso de um sinal e tem que ser claro, porque eu não abro mão, eu estou contigo, confio no Senhor em tudo. Só me fala como é que eu tenho que, eu vou consolar o luto, ou eu vou batalhar na oração para que minha filha viva. E levantei, enxuguei meus olhos e saí. No que eu saí, veio o médico e veio ela. Eu falei, e aí? Não, ela está com sinais fracos, mas ela mexeu. Ela mexeu. Eu falei, opa, então tem vida. Aí o sorriso abriu. Não importa a chance, não importa com o mínimo que é. Tem vida, tem chance. Eu arrepiei, falei, então já sei como é que. Então a batalha é para que ela viva. Então eu sei como orar, eu sei como agir, e sei como crer. Chamei esse homem, doutor, vem cá. Tem chance. Eu não perguntei se podia morrer. Perguntei, tem chance que ela viva? Eu fiz a pergunta certa. Ele, chance tem. Claro que tem chance. Não perguntei quantos %, que é para não abalar a fé. Tem chance. Falei, deixei ele sair. Falei, Viviane, se um médico que não é crente disse que tem chance de vida, quanto mais nós que cremos. Eu creio na vitória, eu creio no poder, eu creio no milagre. Comecei a orar. Quando a criança nasce, ela tem uma nota de 1 a 10, vocês sabem disso, né? As mamães sabem disso aí, né? E todo mundo, eram 3 enfermeiras consolando a Viviane para não chorar, eram umas 5 pessoas no mínimo lá dentro do bloco operatório. Olha, mãe, ela vai nascer, ela está pequena, ela não vai chorar, ela não vai ter expressões, não se assuste, que é normal. Aí ela nasce e aquele berreiro. Até hoje ela chorou, né, gente? Aí chora à toa. E chorou e levou a nota 9. Aí foi uma vitória. Ela chama Vitória por causa disso. Era Vitória Beatriz, ia ser só Beatriz. Mas aí veio outro problema. Ela tinha apenas 900 gramas. E ela caiu para 670. Ela cabia na palma da minha mão. Eu falei, meu Deus, como é que isso pode sobreviver? Eu falei, Jesus, agora você vai entender porque eu lembrei da história. E aí ela foi para a neonatologia, eu subi e eu fiquei apreensivo demais. Aí quando eu entrei na sala de espera, uma parede, gente, cheio de foto, cheio de histórias e fotos de crianças com o mesmo peso da minha filha. E a foto do lado, ele grande, alegre, visitando os médicos que cuidaram deles. E eu olhei uma, eu olhei duas, eu falei, meu Deus, tantos casos, tantas vitórias. E eu fui crescendo, cara, eu fui me enchendo de fé, porque eu tinha uma nuvem de testemunhas no hospital, dizendo, o seu caso vai ser igual, ela vai sair daqui bem, ela vai crescer, ela vai contrariar os diagnósticos, os prognósticos médicos, ela vai ser uma vitória em nome de Jesus. Você entende por que é importante isso? Porque que existe alguém ao seu lado que precisa dos seus próximos 3 anos. Eu não conheço aquelas famílias, não sei nem da fé delas, mas como foi importante eu entrar naquela sala e ver todas aquelas histórias de final feliz. E Deus nos deu uma certeza de que ela seria salva dessa laço, né, desse risco que corria. Então é muito bom
entender isso. Eu tenho mais quanto tempo, gente, pelo amor de Deus? Tenho mais 10 minutos? Tem quanto aí? Não, não tem não. Não me testa. Você não sabe do que eu sou capaz. Eu vou pular aqui. Eu vou ter que cortar aqui. Vai lá para mim comigo lá em Daniel, para a gente poder encerrar. Daniel capítulo 1, versículo 5. E aqui eu quero que você entenda algo muito sério. Há uma batalha espiritual pelo seu tempo e pela sua mente, por aquilo que ocupa a sua mente. Eu até brinquei hoje de manhã, que a gente faz essas figurinhas, né, de urso, de ficar nuvem, tempestade, que é para você olhar para cá e eu poder capturar a sua atenção e a sua memória nos próximos meses e talvez anos. Você vai lembrar, poxa, aquela cara feia é porque eu não posso ser tempestade. A gente faz essas figuras tristes porque é para poder ganhar a batalha do que está na sua cabeça e aonde você vai gastar o seu tempo, porque o diabo batalha do mesmo jeito. E hoje em dia nós vivemos no tempo das distrações, no tempo da dopamina, no tempo do reels, no tempo do scroll, no tempo de você gastar tempo só se entretendo. Então você gasta mais tempo na mente com o que o mundo quer do que com o que Deus quer. E a nossa única chance de dizer para você, num culto, dizendo, existe um lugar melhor para gastar o seu tempo. Existem coisas melhores para ocupar a sua mente, em nome de Jesus. Amém? Que é a santa palavra de Deus. E você vê isso claramente quando você vê Nabucodonosor chamar, ele cativou, né, tornou cativo Israel e levantou vários jovens sábios. Mas ele não fez de qualquer jeito, ele fez para desconstruir, a missão era desconstruir aqueles jovens e desconstruir as convicções daquela nação. É uma batalha do tempo e do que ocupa a mente. Só que nós é que somos o árbitro, nós é que somos os juízes, nós é que determinamos se nós vamos entregar ou não esse campo de batalha para o inimigo. Aí fala aqui em Daniel 1, versículo 5, abra lá comigo. Determinou-lhes o rei a ração diária. Ele queria mudar o que alimentava aqueles jovens. O inimigo, ele quer te dar um alimento que Deus não quer que você se alimente. Jesus, quando foi confrontado com os seus discípulos, porque estava conversando com a samaritana, ele respondeu, eu tenho um alimento que vós não conheceis, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu falo, me arrepio tudinho, porque há uma fonte de nutrição para nós, especial, diferenciada. Por que eu vou me ocupar com o que o rei desse mundo tem para me entregar? Eu quero o que Deus tem para me alimentar, em nome de Jesus. Então você vê que ele quer mudar o que nutre os sábios, de suas próprias cozinhas, uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos, 3 anos, e depois passariam a servir o rei. Ou seja, igual os céus visitam você para poder ver se você está frutificando, o inferno quer te roubar essa janela que Deus pode te construir. Ele quer desconstruir você. Primeiro desconstrói o que te alimenta. Ele te oferece coisas que não são relevantes segundo a Bíblia. Segundo ponto, ele desconstrói a sua identidade. Qual foi o outro alvo do imperador? Mudar o nome. Ele chamou o quê? Belsazar. Ele mudou o nome. Se não fosse Daniel dizer, não, eu não me movo, eu estou cativo na minha condição física, eu não tenho o poder de não ser prisioneiro, mas eu tenho o poder de deixar ou não o que vai na minha mente, de deixar ou não o que vai no meu coração, de não me esquecer o que significa ser Daniel. Daniel quer dizer juiz de Deus. Então só Deus pode me julgar, só Ele pode determinar a minha história e o meu desfecho.
Belsazar não vai determinar o nome que Deus escolheu para mim quando eu nasci no ventre da minha mãe. Eu me posiciono, eu fico firme, eu fico forte, eu vou comer o que eu quero comer. Então me dá legume, me dá outras coisas. Fala a Bíblia, no mesmo texto que eu estou correndo, não consigo ler, que quando acabou os 3 anos, estes jovens estavam 10 vezes mais formosos do que os outros, e eram mais sábios do que todos os outros. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Tão somente se posicione. Me perdoa porque eu menti. Tem mais um versículo aqui. Abre comigo aí em 1 Samuel 16, 18. Eu tenho que ler isso aqui para você. Que é o poder de deixar crescer a minha vida com Deus. Vocês conhecem muito bem a história de Davi e de Saul, sim ou não? Saul se perdeu no caminho, ele perdeu o seu propósito, perdeu a sua identidade e estava constantemente endemoniado no palácio. No palácio, na cadeira do rei, atormentado por espíritos malignos. Olha o poder de uma sombra, olha o poder do refrigério, olha o poder de alguém que não negocia a sua posição. Fala que um moço, que ninguém sabe o nome, chega até ele e fala o seguinte: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto, fala assim comigo, ver, testemunhar, eu vi uma nuvem grande, eu vi alguém que está crescendo com relevância, eu tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, e é valente, e é animoso, e é homem de guerra, e é sisudo em palavras, e de boa presença, e o Senhor é com ele. A tua reputação vai abrir portas para palácios, para posições. Só a tua reputação, só o que Deus pode construir em você, pode abrir portas e dar acessos que mais ninguém pode dar. Davi, pode dar uma pausa bem forte. Davi não tinha Facebook, não tinha TikTok, ele estava na roça, cuidando de ovelha, e a fama dele crescia, a nuvem dele crescia, e chegou lá no palácio. Eu profetizo que a tua nuvem vai crescer nos próximos 3 anos, pessoas vão ser salvas, a tua história vai chegar em palácios, vai chegar em cadeiras de poder, e o Senhor vai te levar até lá, e você vai ser uma bênção, vai tocar a sua harpa, e os espíritos do mundo vão correr dali. Pessoas serão libertas, serão curadas e serão salvas pelo poder de Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Você recebe? Aplauda bem forte ao Senhor, fica de pé onde você